Então, o Matias Vinha, pela informação que saiu aí da negociação dele com o River Plate, é venda de 50%. Não é venda total, não é venda 100%. O Flamengo ficaria ainda com percentual para uma venda futura. Mas eu vou ser bem sincero, cara. Quando eu vi o Vinha chegando no Flamengo e fazendo aquele jogo pela Libertadores na altitude, eu achei que o Vinha seria a solução de todos os nossos problemas na questão da lateral ali. E aí ele acaba se lesionando, né, tendo uma lesão muito grave, que é a lesão de ruptura total, né, dos ligamentos, né, LCA, mais menisco e mais a fratura ainda de tíbia. Então uma lesão gravíssima, né? Ele voltou antes do tempo estipulado, que seria mais de um ano mais um ano de recuperação, né? Então isso aí o departamento médico do Flamengo conseguiu deixar ele apto para o Mundial, e aí no Mundial ele não veio bem, né? Foi um jogo assim bem ruim do Vinha, e ele vem fazendo partidas assim não tão boas. Eu acho que talvez por isso o Felipe Luiz não conte com ele, a não ser que tenha algum outro problema que a gente não sabe, a gente não está nos bastidores para saber o que está acontecendo realmente com essa questão do Vinha. Eu acho ele um excelente jogador, pelo que me apresentou antes da lesão. Então, assim, eu não negociaria ele, eu até concordo em emprestar o Matias Vinha, até mesmo pro River Plate, que não é um concorrente direto esse ano contra o Flamengo, porque o River Plate não vai disputar a Libertadores, então a gente estaria longe desse problema com o Matias Vinha atuando pelo River Plate. E o preço, né, que o Flamengo pagou pelo Vinha foi um pouco mais de 8 milhões de euros. Então, se o Flamengo botou essas metas aí para pagar menos de 4 milhões de euros, o Flamengo está perdendo dinheiro, né? Vai botar o Vinha para negócio com o River Plate para pagar 50% por menos de 4 milhões de euros, não sei, não foi divulgado, né? Tem amigos aí perguntando se foi divulgado o valor, ainda não foi divulgado o valor, porque ainda não assinou esse contrato, então ainda há numa fase embrionária de o Vinha se transferir para o River Plate, mas ainda nada ainda certo. Então por isso que ainda não foram divulgados os valores ainda também, mas a gente tem o valor que o Vinha foi comprado, foi um pouco mais de 8 milhões de euros. Eu acho um erro do Flamengo pré-fixar esse valor pelo Vinha, porque a gente também nem sabe, né, cara, a profissão de treinador ela é muito volátil. Hoje o Felipe Luiz está em alta, mas a gente sabe que daqui a 3, 4 meses a gente não sabe nem se o Felipe Luiz vai estar no Flamengo ou não. Então a gente tem que esperar o desenvolvimento do trabalho também do treinador e ver como é que vai ficar essa situação, né? Hoje o Felipe Luiz tem um contrato assinado até 2027, né? Mas a gente sabe que se não vier os resultados, a pressão sempre vai aparecer. Será que realmente a diretoria vai manter o Felipe Luiz com esse profissionalismo que a gente, né, sempre pediu e sempre a gente fala de manter um profissionalismo? Não sei, cara. O Flamengo é outro patamar, né, que a gente diz, né? Então, eu acho esse um erro na questão do Vinha. Eu acho que poderia emprestar, mas não vender ele. Acho que é a opinião de muita gente, né? O Matias Vinha ainda não conseguiu render, se bem que quando ele chega no Flamengo, Marco Louro, ele chega até faz um bom jogo, ele até entrega um bom jogo, me parecia ser um cara que ia assumir ali a vaga pelo Flamengo, e aí de repente ele acaba se lesionando e tudo vem abaixo. E de forma muito estranha, o Felipe não dá o mesmo a mesma coisa que ele fez por vários jogadores que se lesionaram, deram minutagem e tal. Me parece que o Matias Vinha não recebeu essas mesmas minutagens. Isso que muito me assustou. E negociar com o River Plate, depois de tudo que o River Plate fez em relação ao De La Cruz, a gente sabe que negócios não tem mágoas, né? Negócios não tem mágoas. A gente sabe disso. Eu tô aqui só falando como um torcedor, tá, Lourenço? Ao mesmo tempo, eu tenho que pisar do lado de fora do meu âmbito de torcedor. Mas eu vou complementar aqui um áudio, que foi feito um live pix aqui do Luan, para você poder falar, Louro. Luan da Joyce mandou R$5. Será que o Vinha tá bichado? O cara joga na Selecal, mas não joga no Flamengo. E o River Plate tá querendo o cara. Acho que ele mexeu no almoço de alguém na geladeira. Igual foi com o Ceni. Tá. Será que ele mexeu no almoço de alguém, Louro? Tá no mudo, tá no mudo. Opa, perdão. Agora foi entre a cadeira e o computador. Dá para você aumentar um pouquinho mais? Será que dá? Não sei. Vê se melhorou. Melhorou. Então, vamos lá. Fazendo uma analogia em função até do que o Spider trouxe, tá? Que o Flamengo pagou 8 milhões e 100 pelo Vina. Ele, quando chega, aquilo que vocês falaram, ele chega bem, aparecia que a solução dos nossos problemas tinha aparecido ali, a gente não ia depender só do Ayrton Lucas, né? Só que ele se lesiona, e aí vem muito isso que você falou, dele não receber, vamos chamar de carinho, tá? Vamos chamar de carinho, atenção. E aí, eu queria colocar uma situação que a forma como o Felipe Luiz vem conduzindo algumas situações dentro do elenco não são, para mim, muito claras. E aí você lembra que eu falo
do Juninho, que foi embora agora para o México. Eu sempre falei, o Juninho deu o gol do título do Carioca pra gente, porque o último gol foi dele, do Carioca. A gente ganhou de 2-1, estava 2-0, 2-1, segundo jogo 0-0, então o último gol, o gol do título foi dele. Ele mete aquela bola na trave na estreia do Brasileiro contra o Inter, que ele chapa muito bem, jogada de centroavante, a bola não entra, ali ele não estava como titular, entrou e, se eu não me engano, fez essa jogada, faz aquele gol de peito na Libertadores, que ajuda o Flamengo, e não tem mais chance. E não tem mais chance. Eu não consigo entender um cara que chegou, que lá, mas ele é o Juninho Azerbaijão, jogou, fez 30 e tantos gols no Azerbaijão. Não interessa, o cara faz gol lá, tem que saber fazer gol aqui. Ainda mais jogando com o elenco que ele jogou. Então, o que eu não concordo é com a maneira como não me parece clara para nós que estamos aqui à frente dos canais de comunicação para o Flamengo, para a torcida, para outros jornais. Não me parece claro. E aí, a mesma coisa, eu fui lá buscar a situação do Juninho, porque o Vina me parece a mesma coisa. Como é que pode um cara que é selecionado pela sua seleção, não é brasileiro, mas ele é selecionado, joga, ele é uruguaio, se eu não me engano, é isso? Só para eu ter certeza? Então ele joga com De La Cruz, ele joga com a Arrascaeta, ele joga com uma série de jogadores fora de série, mas no Flamengo ele não joga. Tem alguma coisa que a gente não sabe o que está acontecendo. E aí eu sou obrigado a concordar com o Áudio Pix, falando que ele deve ter mexido no iogurte de alguém lá na geladeira. Só pode ser. E eu já estou determinando que é iogurte, tá? Não foi outra coisa, não. Foi iogurte. Porque, enfim, porque não faz sentido. E aí, como você falou, desculpa, só para encerrar, Sacil, que o Boto não sabia o endereço do Ninho do Urubu, isso é uma coisa que me revolta desde a contratação dele. Porque o BAP bateu no peito dizendo que ele ia determinar, ele, Boto, ia determinar se o Felipe Luiz ia continuar ou não no Flamengo. Ou seja, o Felipe Luiz, jogador consagrado, deu título, amado pela torcida, respeitado pela mídia, e vem um cara que não sabe nem qual é o CEP de onde ele vai trabalhar, e ele é que determina tudo do Flamengo. Eu acho que tem muita coisa ali que a gente não tem acesso, entendeu? Eu acho assim, sorte, olha o que eu vou falar, gente, sorte do Flamengo, que o Flamengo foi campeão de tudo, só não foi mundial. Porque senão seria um caos essa virada de ano do Flamengo. Seria um caos. É isso. Você foi perfeito. Na verdade, a gente está curtindo, e já foi falado aqui na semana passada, diante das falas do presidente, tem aquela questão do narigudo e tal. Pra gente tá tudo uma festa, porque nós somos rubro-negros, a gente tá curtindo ainda a gordura de ser campeão. Mas, é isso que você falou, se não tivesse aquela bola contra o Racing, que ia para fora, não tivesse entrado, o Flamengo poderia ter sido eliminado contra o Racing. E aí, Louro, é aquilo que você acabou de falar, eliminado da Libertadores, eliminado sei lá, Palmeiras não tivesse, como disse o Rubim, né, algo que ninguém apostaria que o Palmeiras perderia 6 partidas assim, simultâneas, né, sequencial, né, sequenciada, 5 partidas perdendo direto. Palmeiras que tinha uma regularidade. Então ninguém apostaria nisso e isso aconteceu. Então são coisas que a gente curtiu e muito. Mas não dá para brincar com fogo, Marco Louro. Você foi perfeito, não dá para brincar com fogo. Ou seja, tem erro sim e a gente não pode... Já curtimos? Agora vamos descer do palco. Já que estamos na festa, né? Acabou a festa, tirou os adereços, agora vamos analisar como é que foi que nós vencemos? Vamos cobrar. Eu acho que esse é o certo.